Então, vamos pra casa. E aí, venham aqui e sejam bem-vindos a este canal. Eu prometi há um bom tempo que eu gravaria eu desenhando usando a mesa digitalizadora e eu nunca fiz esse vídeo, né? Então vamos aqui para esse momento. E eu também queria conversar sobre Jujutsu. Eu comecei e voltei a assistir. Eu tava achando que era um filme que tava... Pelas as imagens que saíam assim no YouTube, eu tava acreditando que era um filme. Só que na verdade já era a segunda temporada e eu tava perdendo a segunda temporada. Comecei recentemente, já tô no episódio 12. Mas eu recebi um spoiler também pelo YouTube, né? Foi quando eu vi que tava tendo outras coisas também, que foi do mangá. Pra quem tá acompanhando o mangá, essa conversa é pra vocês, né? Vamos entrar no mérito da morte. Talvez a possível morte, como vocês estão vendo aí a imagem do que eu tô desenhando, vocês já sabem, né? E eu fiquei pensando assim, será que de fato ele foi, né? Será que de fato ele foi de arrastar pra cima? Porque se a gente pensar que ele é muito importante pelo aquele meio e tá tendo desfalques, né? Só assistir na parte que eu tô, né? Principalmente do anime, que é Toji Fushiguro, já voltou à vida, do nada o cara voltou à vida, sem explicação, até pra velha que fazia as bruxarias dela ficou assustada. Mas cada vez mais eles estão se tornando, o pessoal tá se tornando desigual, o mundo, né, de Jujutsu. Por quê? Porque se de fato só aquilo ali, só o selamento de Gojo já gerou uma comoção ali da galera para tentar tirar ele desse selamento, imagine agora da morte. E logo em seguida, né, tipo, tirou ele do selamento e ele já entrou em batalha e foi de arrastar para cima. Então eu acredito que, né, já dizer o que eu penso, né, sobre essa morte. Eu acredito que essa morte não é verdadeira, sabe? Porque por mais que sim, existam outros feiticeiros, mas os feiticeiros tomaram uma baixa muito grande, só no arco de Shibuya. Então eu acredito que Gojo ainda não morreu. Eu acredito nisso. Porque assim, levando não em conta porque tem uns caras que criam uma teoria muito, né, muito complexa sobre o próprio anime. Só que tipo, quando você começa a assistir muitos animes, você tá ali, você tá você já tá assistindo muitos animes, você tem um apego por tal personagem e ele morre, aí você assiste outro e pega apego também e ele morre, e você vai acabando tendo um padrão de como, ou quando o personagem vai morrer, ou quando o personagem vai ascender e vai ficar muito mais forte ainda, muito mais apelão, né, do que antes, para poder vencer o objetivo dele. E o que acontece? Eu não vi esse pode ser que tenha, né, quando eles fizerem a animação eles acrescentem cenas, mas eu não vi esse momento, tipo, algum perigo que levasse a Satoru Gojo a pensar, não, tipo, é aqui é o fim. Não é à toa que no capítulo, na página, tem uma página que ele diz, eu venci, e mais na frente você vai ver que ele tá partindo ao meio. Então rola esse pensamento, né? Se de fato houve uma morte. E o autor disse que ele lançaria uma página, como se ele tivesse esquecido de lançar ali naquele capítulo, né? Entre o eu venci dele e o que aconteceu, porque ele foi cortado no meio. E pode ser que seja a conclusão de que de fato ele foi de arrasta pra cima. Mas o que eu penso? Quando o Jujutsu começou, essa segunda temporada, começou com ele, com o Gojo, há muito tempo atrás, né? Novo. Ele tava novo e ele tava... a gente acompanha ele, que ele já era um cara muito forte. Ele e Suguru Geto, eles eram muito fortes. Mas eles não eram... e eles começaram a fazer missões sozinhos já. E ali eles põem, né, pra eles tomarem conta de uma menina, que eu me esqueci o nome dela.
Eles vão... E aí sim, você começa a entender mais ou menos um pouco sobre os 6 olhos, né? Que ele tem. É como se fosse o Byakugan. Eu vou botar assim, mais ou menos assim, o Byakugan. Por quê? Por que não o Sharingan? Né? O Byakugan, porque o Byakugan ele pegava um campo ao redor dele, e quando o Neji usava o Kaiten era pra esconder um ponto fraco do Byakugan. E os 6 olhos ele tem mais ou menos essa situação, né? Você usar demais acaba, no caso ele tava ficando cansado quando ele era mais novo, ele tava ficando cansado e ele ainda prolongou os 6 olhos, então ninguém poderia encostar no campo que ele estava, porque ele ia sentir logo a presença do cara, então só daria para alcançar ele quando ele desativasse os 6 olhos. Foi por isso que hoje ele faz aquele plano, aquele cerco. Só que quando eu vi as pessoas falando, né, de Toji Fushiguro, eu pensava, nossa, esse cara deve ser muito forte, muito escroto pra Gojo, né, comparando assim de poder. Só que se você analisar essa trajetória, tem uma cena que tá Gojo e Geto, que a menina, logo no começo, quando eles vão sobem um prédio, né? Geto sobe o prédio, toca a sirene pra falar com a mulher e o prédio explode. E aí eles falam assim, tipo, a gente não sabe fazer maldição reversa pra curar ela, então vamos levar ela pra quem sabe. Então, aí eles, tipo assim, tem uma cena que a menina tá explicando pra eles como é que faz, você não sei o que, eles não estão entendendo nada e a cabeça de um já começa a pegar fogo, outro tá com a cara de idiota porque não tá entendendo. Então eles não sabiam nem esse básico de maldição reversa, entre aspas, né? Não sei se é um básico, mas eles não sabiam usar. Então, por mais que eles fossem muito fortes, eles ainda faltavam aprender mais coisas. Eles só eram muito fortes, eles não sabiam de fato levar o seu poder, elevar o seu poder ao máximo, né? Usar mais outras coisas, porque... E isso impediu ele de até de soltar um poder. Na hora que ele vai vai soltar o poder não vai, e ele dá um soco no cara, ou joga o cara no chão, eu não lembro. Gojo, né? Mais na frente. Então isso ali já me mostrou assim que Toji Toji não era tão forte, se a gente comparar por essa forma, né? O cara era forte, mas os meninos ainda não tinham muita capacidade ainda. Beleza. Aí acontece essa briga, ele corta Gojo todo, que não foi só se fosse uma facada no pescoço, entre aspas, né? Mas ele regaça ele total e segue. E ali naquele momento de morte, a gente vê que Satoru Gojo já começa a se movimentar, porque o sangue mexe um pouquinho, né? Então a gente sabe que está acontecendo alguma coisa. E isso, né? Por a gente saber que ele tá no futuro, lá como professor, a gente sabe que ele não iria morrer no passado. Porque se a gente só tivesse visto essa cena, o começo do anime fosse aquilo, a gente já pensa assim, não, ele morreu, ele bateu as botas, porque o cara arregaçou ele total. Né? Vamos botar assim. E por isso que a gente fica mais tranquilo, vendo o que tinha acontecido. Não, o cara vai dar uma volta por cima e vai vir arregaçando. E foi o que aconteceu. Quando ele volta à vida, foi mais ou menos no mesmo período, vamos botar assim, o cara arregaçou ele de manhã, já no final da tarde, ele tá lá, esperando o cara, já, né, vivo. E ele diz que quando ele, no primeiro ato ali, que ele retomou a primeira, ele começou a focar em se curar, né, mais ou menos isso, né, que ele diz. E aí ele fala mais ou menos sobre esse poder, né, dele, sobre a família dele, sobre essas coisas. Quando ele fala do clã, acho que é o clã Zenin, ele fala assim, que quando algo é passado de geração em geração, como é que você conhece as tradições, entre aspas, da sua linhagem, da sua família. Só que o dele aconteceu o quê? Que ele era muito raro, no caso dele. Nem ele, nem a família dele sabia, vamos botar assim, o que se passava no poder dele.
E nem ele, nem o próprio que tinha o poder. Então, quando chegou naquele momento de morte, foi o ápice dele. É por isso que ele, quando ele diz assim, eu não sinto ódio, eu não sinto nada, ele não estava sentindo nada. O poder dele fluiu e ali é como se o mundo parasse. Não importasse o quanto o outro era muito rápido, era foda, né? À toa que ele desvia dos poderes, dos poderes não, dos ataques do outro facilmente, brincando. Ele tava pairando no ar ali. Então, Toji Fushiguro ficou um mero cara comum para ele. Então, naqueles tempos onde ele não conhecia o seu poder, ali ele só despertou mais, né? Não é que ele não conhecia seus poderes, mas ele não conseguia, tinha coisa que ele não conseguia usar. Então ele despertou mais dali para frente. E aí o que acontece? Ele toma conta do Megumi, né? O pai do Megumi fala, né? Que fala do filho, ele vai lá, toma conta. E ele acorda como... ele acorda no presente, tá os meninos lá, ele dá aquela risadinha assim e sai da cadeira onde ele estava sentado. Então, ele perdeu aquela primeira batalha por ser negligente. Aí eu já começo a teorizar. Ele perdeu aquela primeira batalha por ele ser negligente, né? Ele estendeu o seu poder, ele não voltou logo, ele poderia ter voltado logo e nada teria acontecido, porque ele estaria 100% ainda, mas não, por ele ter ficado ali prolongado, eu acho que por Geto ter ficado ali falando com ele da menina e tal, ele se importou também, que ele também era muito arrogante antes, confiava muito nele, então ele meio que depois daquilo ali, eu acho que ele amadureceu, beleza, então ele começou a cuidar também do Megumi e foi pra frente, né? E o Megumi, eu tô ressaltando o Megumi aqui por causa que o Sukuna está no Megumi agora. Beleza. Quando tem agora essa batalha... Não, aí teve a batalha do arco de Shibuya. Beleza. O que acontece? Ele desce, né, sozinho, porque só o pessoal queria ele, vamos botar assim. Que ele descesse e quem entrasse ali atrapalharia, né, a luta, mais do que ajudaria. Então ele sozinho, e aí já volta a relevância do cara. Ele precisa estar vivo para ter um equilíbrio. Ele volta, ele desce sozinho e vai brigar com esses caras. Só que o que acontece? Ele vê, né, nesse arco, vou adiantar logo, nesse arco ele vê Geto vivo ainda. É o que dá uma travada nele, por isso que ele é selado. Só que não era Geto, né? Todo mundo tá ligado que é o Kenjaku que tá ali tomando conta da cabeça, né? É o cérebro, mas tá usando o corpo de Geto. E nessa que ele trava, ele né, pensando ali nas memórias bem rápido, coisa bem rápida, ele tá quase para ser selado e ele fala com Geto, não fala com Kenjaku, ele fala com Geto. E aí quando ele fala com Geto, a mão de Geto vai e se enforca, né, começa a apertar o pescoço, porque ele tá tentando se livrar, ou seja, ele ainda estava ali em algum lugar daquela corpo, né, do corpo dele. Por mais que não tivesse o cérebro, ele ainda era consciente de alguma forma. E eu vou ligando isso também aos pontos de ele não... Acredito que ele não pode morrer agora, não precisa morrer agora, porque ele tem que selar, sei lá, alguma coisa. Porque quando ele fala isso, o Geto começa a interagir. Então, tipo assim, ele pode, sei lá, salvar até um amigo dele. Mas beleza, ele é selado, fica lá por um tempo ali. E pode ser que ele tenha também aprendido outra lição naquele momento que ele está selado. No momento de pensar, né, o que fazer a respeito daquele selamento e qualquer outra coisa futura. Beleza.
é quando o pessoal vai e consegue salvar ele desse selamento, e é onde o Sukuna toma o corpo do Megumi e rola toda essa treta, né? E aí o que é que acontece nessa treta? Primeiro tem o corpo do Megumi em risco. Eu acredito que Gojo não iria totalmente a ponto de matar o Megumi. Eu acho que sim, ele só tentaria salvar o Megumi, assim como ele tentaria salvar Itadori. Muitos dizem que tem né, a gente sabe que, se eu não me engano, são 10, eu acho que são 10, alguma coisa assim, são 20 dedos, não lembro direito, que o Itadori deveria ingerir para poder estar com o Sukuna todo, o poder do Sukuna todo, e eles poderem executar o Itadori. Então dizem que o Gojo teria um desses dedos escondidos, porque se não conseguisse achar, o Itadori continuaria vivo, né? Então você vê que o cara é um cara que pensa nas pessoas, pensa muito nas pessoas. E então eu acredito que ele não está na luta totalmente para poder matar ali, acabar, por mais que ele diga isso. A mesma coisa Naruto uma vez falou, para que nem que ele regaçasse o corpo de Sasuke todo, mas ele iria trazer Sasuke de volta. A gente sabe que Naruto não ia fazer isso, mas ele diz mais ou menos a mesma coisa, tipo, esqueci que o Megumi tá aí, e acredito que não, né, pelo pensamento do passado, né, pensamento do passado, que ele decidiu ir atrás do Megumi. Então ele, com certeza, ele tentaria salvar o Megumi naquela forma com que ele se encontrava. Então, ou o Satoru Gojo tentou enfraquecer ao máximo o Sukuna, né? Porque o Sukuna tinha até uma arma que ele não traz logo no início, ele traz só depois. Então tem ainda cartas na manga do Sukuna, que ele provavelmente não usaria, porque ele saberia que o resto da escola ainda viria, né, pra cima dele, os outros feiticeiros ainda desceriam o pau nele. Então ele seguraria essas outras armas, vamos botar assim. Mas quando ele visse que o feiticeiro mais forte não existia, aí sim ele poderia liberar essas armas, né, esses poderes, para poder enfrentar os outros. Aí o que seria um ponto fraco para ele, né, que ele gastaria mais maldições, né, energia amaldiçoada no caso. Então eu acredito que, pela fala também que ele trouxe a Toji Fushiguro, ele diz assim: você deveria ter cortado o meu pescoço. Porque quando ele esfaqueou ele todo, ele já começou a tentar usar a energia reversa para poder se curar. Então, por mais que aquela batalha toda tivesse acontecido, Sukuna não cortou o pescoço dele, cortou a barriga. Então, e fora que o corpo dele não mostra, já muda já para uma parte de batalha de outro personagem lá, que eu me esqueci o nome do cara, de raio lá, de choque, sei lá que é, e já entra já em outra batalha. Então, assim, eu acredito que por essas coisas, né, o Kenjaku no corpo de Geto, e ele fez com que o corpo de Geto se movesse ali naquele momento, o Megumi possuído pelo Sukuna, a importância tanto dele que teve, né, agora no arco, no episódio 12, no arco de Shibuya, o cara falou que quando ele nasceu, rolou, tipo, sabe, se não me engano, ou foi um equilíbrio ou foi um desequilíbrio do lado das maldições, né, do pessoal que gostava de fazer o mal. Mas ele nasceu e ele é especial. Então, assim, pra simplesmente descartar esse cara, eu acho muito difícil que eles façam. Só se eles quiserem trazer, tipo assim, tempos sombrios dos sombrios. Mas eu acho sem necessidade, porque se você olhar pelo fato de que, né, o ambiente já está desfavorável, só aquele povo lá, vamos botar assim, já tem um poder de destruir quem já é forte,
né? O Manami, Nanami foi morto. Então assim, tem muitos quesitos, né, que eles estão mais em desvantagem, porque Gojo é forte sozinho. É o poder dele, ele é forte, né? Mas aí tem o que eu me esqueci, o que tem a maldição da Arika. Esqueci o nome dele, que teve o filme. Forte também, mas ele não tá por aqui, né? Não estaria no ambiente, ele tá agora nessa luta aí, mas nesse arco de Shibuya, ele não se encontra, né? Até o momento ele não aparece. Então assim, tem alguns personagens fortes, mas ainda assim, o outro lado, eles têm mais ajudas, não só das maldições, contra outros feiticeiros que são do mal. Então assim, agora nesse episódio 12, ou foi no 11, Zentoji volta do nada, que já é monstro, né? Comparado assim, lógico, como eu falei, comparado a Gojo e a Geto, né? Se eles tivessem um QI a mais de sabedoria de seus poderes, poderia ser que não rolasse essa morte, né? Vamos botar assim, ou se Geto e Gojo tivessem ido pra cima, tchau, ali Zentoji. Mas agora o cara apareceu, então se você pegar um feiticeiro mais fraco, né? No caso que nem Nobara, fim, que a gente sabe também que Nobara foi de arrastar pra cima. Mas se pegasse um feiticeiro que nem Nobara, era fim pra Nobara ali, sem dó nem piedade. Então assim, tem muitas coisas que eu acredito que os feiticeiros já estão em desvantagem, e remover Gojo ali, eu acho sem razão. Falta muitas coisas ainda que precisam ser finalizadas. Geto mesmo é uma das coisas que precisam ser finalizadas, para depois sim, né, se for o caso, eliminar o cara. Eu acredito que ele não morreu ainda, né? Se ele tiver energia amaldiçoada, é só ele colar o corpo. Fácil, do jeito que ele fez da outra vez. É só ele fazer a energia reversa ali e se curar. Mas se não, poxa, vai ser uma morte que não teve nem uma batalha de se pensar assim, caramba, essa batalha foi top, velho. Tipo, não que a batalha não tenha sido top, mas tipo assim, algo lembrando de outros passados dele, outras coisas que ele fez, sei lá, até um arrependimento. Só mostrou um momento que foi ele acho que foi numa estação com um pessoal, mas assim, não foi uma lembrança marcante. Não sei se na animação vai fazer alguma coisa assim, mas eu acredito que ele está vivo. E eu falei demais, eu gravei um pouquinho do vídeo desenhando e parei, né? Tinha 30 minutos de vídeo. Só que eu acelerei ele, porque senão ia ficar muito ruim. E aí agora eu comecei a falar aqui e eu gravei o áudio separado, né? E agora tá em 23 minutos, 24 no instante. Então eu vou ter que desenhar mais. E eu brinquei um pouquinho com o desenho e desenhei um pouquinho mais. Então eu vou ter que completar com o que eu já estava desenhando. Mas é isso. Vai dar certo. É nóis. Curte, compartilha. Não, compartilha não, acho que compartilha é demais. Mas dá uma curtida, comenta se você gosta de animes. Comenta se você quer ver algum personagem seu, né, do seu anime aqui. Ou se quer conversar mais sobre esse anime. É nóis. Valeu.